Bom, a partida que eu escolhi para comentar da segunda rodada do Matonense é a partida entre o multicampeão matonense, mestre Fernando Frari, contra o seu talentoso e aplicado jovem padawan, Caio Guandalini. Quem eventualmente não sabe o que é um padawan, eu recomendo fortemente consultar a franquia hollywoodiana Star Wars, ou Guerra nas Estrelas em português. Lá vai aprender o que é um padawan. Bom, mestre Frari começou com seu tradicional D4 e eles jogaram uma ortodoxa, né, um peão dama. Mas nós não vamos nos concentrar na abertura nem no meio jogo dessa partida, porque a parte mais instrutiva foi o final. A abertura e o meio jogo também foram instrutivas, né? Mas o final foi ainda mais instrutivo. E xadrez não é só abertura e meio jogo, xadrez é abertura, meio jogo e final, dentre outras coisas extra tabuleiro, né? Então nessa partida a gente vai aproveitar para ver as belezas e aprender um pouco sobre o final de torres. Bom, eles jogaram aqui muitos lances, né? Foi uma partida de 62 lances, tá? Quando chegou no lance 30, né, o mestre Frari ficou pressionando bastante e exemplarmente, de forma muito didática, os peões colgantes ou peões suspensos, né, que acabou se criando em algum momento da abertura. São esses dois peões aqui, né, eles têm muita atividade, muito potencial, mas como não tem peões que os defendam aqui adjacentes, né, eles são alvo das peças brancas, porque eles estão em colunas semiabertas, né. Mestre Frari pressionou exemplarmente esses peões. O jovem padawan Caio organizou muito bem a defesa dele. E aqui no lance 30, né, que foi feito o primeiro lance que compromete a partida, né? Aqui o Caio errou e jogou torre A6. Importante, claro, dizer que aqui eles já estão apurados no tempo, né? Esse ritmo de 1 hora, só 1 hora, mais 30 segundos por lance, é considerado um ritmo clássico hoje, não é considerado um ritmo rápido, mas é muito acelerado, né? Eu acho que não foi uma boa ideia, embora agora ele tenha virado uma realidade, não tem como fugir disso. No material eu escrevi bastante sobre isso, colocando meus argumentos. Não é só uma questão de saudosismo ou de mente antiquada, não. Eu tenho argumentos fortes para dizer que isso estragou um pouco, se não muito, o xadrez amador, né? Profissionais é uma coisa, xadrez amador é outra coisa. Na minha opinião, deveria ser tratado como coisas diferentes. Mas infelizmente estão acelerando cada vez mais o ritmo chamado clássico, né? Daqui a pouco vai chegar uma hora que o ritmo clássico é 15 minutos mais 30 segundos por lance. Então eles vão cometer erros daqui para frente, claro, são erros provocados pela falta de tempo também, né? E nós vamos ver que são posições difíceis também. Nós só vamos ver os erros porque eles são instrutivos no final, né? E a partir daqui o mestre Frari ganhou um peão, né? E eles entraram no final de torres. Então aqui, tomou, e estamos no final de torres, né? Que é o final mais difícil do xadrez, né? Do ponto de vista da estratégia, até que é simples, porque o elemento mais importante da estratégia dos finais de torre é a atividade das peças, principalmente a atividade das torres. Então tem que jogar sempre ativo, sempre ativo. Se cair na passiva,
a coisa fica feia, né? E o Dvoretsky, que é considerado um dos maiores treinadores de xadrez da história do xadrez, né? Ele fala em um livro dele, que é um livro fantástico, eu deixei escrito no material lá o nome do livro. Ele fala que os finais de torre eles são os mais importantes e os mais difíceis. São mais importantes porque eles aparecem com mais frequência do que os outros finais. E são mais difíceis porque mesmo posições com poucos peões ainda não é intuitivo. São posições difíceis ainda no final de torres, né? Diferente de em outros finais em que posições com poucos peões assim não tem tantas particularidades, né? Tantas especificidades, mas no final de torres tem. A gente vai ver inclusive aqui, né? Bom, vamos lá. Então aqui eles entraram no final de torres e o mestre Frari está com a iniciativa aqui. Ele decide jogar com os peões numa única ala, né? Ele dá o Caio jogou torre B2 aqui, ativando a torre, né? Já atacando o peão. E o mestre Frari jogou torre C8, rei H7, torre C7, F6 exclama, se entregar esse peão por esse fica perdido. Aí tomou, e aí a gente está nesse final aqui, que são os peões numa só ala, sendo que o branco tem um peão a mais, né? E esse final aqui acontece com uma certa frequência e muitas vezes é a melhor coisa que a gente tem que fazer numa defesa difícil, né? E o Dvoretsky, né, que eu já citei, ele diz no livro dele o seguinte, abre aspas, se todos os peões estão na mesma ala, converter a vantagem do peão a mais é impossível contra uma defesa correta. E quanto menos peões, menos difícil a defesa é, né? Porque a defesa, embora seja objetivamente empatado isso aqui, a defesa não é fácil, não. E ela é sofrida, porque o lado com um peão a mais, se tem experiência, né, ele vai tentar muitas coisas, vai devagarinho, vai apertando, tentando ver se o lado com peão a menos erra. Então é uma defesa sofrida, mas muitas vezes é o melhor que a gente pode conseguir num meio jogo em que a gente está inferior, por exemplo, entrar num final desses aqui, já está no lucro, né, para tentar empatar a partida, tá? E as análises desse tipo de final aqui, né, 4 contra 3, no livro do Dvoretsky que eu citei, é muito interessante ver, né? Elas são muito instrutivas assim para a gente entender um pouco da dinâmica dos finais de torre, né? Tem um outro livro também que eu cito, que esse é em espanhol, Teoria de los Finales de Torre, que é do Smyslov, também tem umas análises muito interessantes, e eu sugiro fortemente que vocês vejam isso, né? E hoje em dia também dá para treinar esse tipo de final, aliás, dá para treinar qualquer coisa contra o computador, né? Monta a posição e a gente joga contra o computador, dá o peão a mais para o computador primeiro para ver o jeitão dele e depois a gente joga com o peão a mais, né? Bom, e aí se vocês virem lá, vão ver que a melhor estratégia aqui para o preto é jogar rápido um H5. Se não consegue jogar o H5, a defesa fica bem mais difícil ou até impossível, né? E ambos, tanto o Frari quanto o Caio, seguiram muito bem esse ensinamento aqui nesse final, né? Por exemplo, o mestre Frari começou com G4 aqui, para atrapalhar o H5, né? E o jovem talentoso Padawan já jogou torre B5 para jogar o H5. E, no fim das contas, foi jogado esse H5 e tal. O final acabou se simplificando para esse final aqui, né? Que é objetivamente empatado também, né? Hoje a gente sabe disso, porque hoje tem os finais de até 7 peças, eles estão todos resolvidos.
e tem um banco de dados, que é só você entrar lá no banco de dados, eu deixei no material aqui o endereço do site, você entra nesse site, põe essa posição aqui, que é de até 7 peças, e ele vai te dizer se é empatado, se está ganho, e qual que é o melhor lance e tal. Então, objetivamente empatado, essa posição aqui. E aqui seguiu F4, rei F6, torre A7, e aqui o Caio cometeu um erro tático, que é G5, porque aí vai perder um peão, né? A ideia estratégica é até boa, porque aí trocar mais um peão, né? Como disse o Dvoretsky, quanto menos peões, menos difícil a defesa. Só que é um erro tático, né? Normal, apurado no tempo, e vai perder esse peão de G5, porque dá cheque, rei F7, rei G4 e agora ataca os dois aqui. Quando a torre sai, toma aqui, né? E está com 2 peões a mais, e aí essa posição é objetivamente ganha, né? E é aqui que é o nosso interesse maior, tá? A gente vê aproveitar para aprender ou rever algumas coisas de torre e peão contra torre. Esse final aqui vai converter para um final de torre e peão contra torre, né? Então aqui o Caio jogou torre B1, né? Dentro da ideia básica da estratégia dos finais de torre, a torre tem que estar ativa, então põe aqui no fundão para tentar ficar dando cheques, atrapalhando aqui e tal, né? E aqui o mestre Frade jogou G6, cheque. E esse lance aqui transforma a posição de ganha para empatada. Não é intuitivo perceber isso, claro, mas é absolutamente normal ter coisas que não são intuitivas em finais de torre, né? E aí vai jogar rei G7, né? E essa posição fica empatada de novo, objetivamente empatada, né? Bom, aqui, nesse ponto aqui, talvez fosse possível, né? Tendo tempo, claro, né? Eles não tinham tempo, sempre temos que pensar nisso, que eles estão apurados no tempo. Mas se eles tivessem tempo, se nós tivéssemos tempo, talvez a gente pudesse evitar esse G6, né? Com base apenas em princípios, apenas entre aspas, né? Princípios da estratégia básica dos finais de torre e princípio da estratégia básica dos finais em geral. Então aqui, nessa posição, estou pensando se eu jogo G6 ou não, né? Então, pensando do ponto de vista da estratégia básica dos finais de torre, o mais importante é a atividade das peças, né? O rei preto ele está cortado por enquanto, né? Ele está querendo entrar em jogo, mas ele não consegue entrar em jogo. Quando eu jogo G6, eu ponho ele em jogo, ou seja, eu torno o rei preto mais ativo, porque ele vai jogar em G7 e ele vai ficar permanentemente atacando o peão de G6, ele está mais ativo, né? E do ponto de vista de um dos grandes princípios estratégicos dos finais em geral, a gente também poderia escapar de jogar esse G6. É o princípio do abre aspas, não tenha pressa, fecha aspas. Esse é um dos princípios fundamentais da estratégia básica dos finais em geral, tá? Eu citei também um outro livro nos comentários. O livro que eu cito do Dvoretsky, ele trata da técnica, né? A técnica. Mas tem um outro livro que é muito bom também, que eu citei, deixei escrito no material, que ele trata da estratégia de finais. E lá é que ele ensina esse princípio, dentre outros, né? Não tenha pressa, né? Inclusive esse princípio é o que diferencia mais o final da abertura e do meio-jogo, né? Lá na abertura e no meio-jogo, a gente não pode se dar o luxo de pensar, bom, aqui eu não preciso ter pressa, né? Quase nunca, né? Pelo contrário, a gente está sempre querendo ter a iniciativa, tem que sempre estar um passo na frente, né? Claro que tem finais que são de correria, lógico, né? Mas a maioria dos finais não. E aqueles onde o oponente não tem contra-jogo, como esse aqui, né? O princípio do não tenha pressa é fantástico, né? Então, por exemplo,
levando em conta o princípio do não tenha pressa. Como que poderia ser nosso raciocínio aqui? Abre aspas. Bom, aqui as pretas não têm nenhum contrajogo possível. Então, antes de me comprometer com o avanço do peão para G6, que ativa o rei preto, eu vou tentar algum reagrupamento de minhas peças mantendo o peão de G onde ele está mesmo. E aí, se esse reagrupamento não der certo, então, mais para frente, aí sim, eu jogo o G6. Né? Fecha aspas. Então, a gente poderia escapar fazendo esse raciocínio, né, combinado com o outro lado sobre não ativar o rei preto avançando o peão de G6. Né? E quando eu, analisando, vi aqui com o computador que o G6 empatava, né, eu fiquei curioso, porque o mestre Frade, ele, dentre outras qualidades, ele é um especialista em usar o princípio do não tenha pressa quando ele tem que ser usado. Né? Inclusive eu mesmo já vi no meio jogo ele usando, quando o oponente não tinha contrajogo, no meio jogo mesmo, nem era o final. Ele, tranquilo, tenta uma coisa, tenta outra coisa, tal. E nesse meio tempo, inclusive, é muito comum o oponente se confundir e ficar pior ainda do que já estava. Né? Mas aqui ele acabou se precipitando, o mestre Frade, e jogando G6. Eu imagino que ele tenha feito algum cálculo, né, que aí foi impreciso, né, normal para nós seres humanos, mesmo para jogadores fortes como o mestre Frade, ter imprecisões no cálculo. Né? Nossa mente calcula muito mal, nenhuma mente humana calcula muito bem. Né? Ele deve ter feito um cálculo que era impreciso e se baseou nesse cálculo para jogar o G6. Né? Essa é a explicação que eu tenho para que ele não tenha usado o princípio do não tenha pressa aqui. Sempre lembrando, né? Claro, eles estão apurados no tempo. Né? Então, se é normal a gente cometer erros de cálculo, com o tempo é absolutamente esperado que a gente cometa também com pouco tempo. Né? Bom, então aqui ele jogou o G6, rei G7, aí veio o E4, torre G1 cheque, né? Rei F5, torre F1 cheque, rei E5, e aqui quem errou foi o Caio, ele jogou torre D1. A ideia é atrapalhar, né, a movimentação do rei aqui pela coluna D. Né? Mas, de novo, é possível que a gente encontrasse o melhor lance aqui, que mantém a posição empatada, que é o torre E1, só com base nos princípios gerais, no principal, né, princípio da estratégia do final de torres, que as peças têm que ficar sempre ativas, principalmente a torre. Né? Aqui em E1 a torre está mais ativa do que em D1, porque ela está atacando o peão. E além de atacar o peão, ela cumpre também o objetivo da torre em D1, que é diminuir a mobilidade do rei branco, porque aqui ele não pode avançar, porque senão eu como o peão. Né? Então torre E1 mantinha a igualdade. Outros lances também, mas o torre E1 é o mais lógico aqui. Bom, e aqui, até aqui a gente poderia, né, tomar as melhores decisões nesse final, se tivesse tempo, eles não tinham, sempre bom lembrar isso. A gente poderia tomar as melhores decisões baseados somente em princípios de estratégia básica dos finais de torre e dos finais em geral. Né? Mas a partir daqui, para a gente poder admirar a beleza de algumas potencialidades que apareceram na partida, né? E mesmo entender o que aconteceu, a gente tem que fazer uma revisãozinha de técnica de finais de torre e peão contra torre, né? Porque esse final vai se transformar em algum momento em um final de torre e peão contra torre. Né? Então vamos começar pelos finais em que empatam. Então, finais que empatam, quando tem torre e peão contra torre, são os finais em que o rei defensor está aqui com a possibilidade de bloquear o peão, né? Ou seja, o peão está indo para lá, ele está aqui na frente do peão. Né? Esse é o papel aqui que o rei preto faz. Quando está assim,
aí as posições empatam, né? Jogadas, assim, bem jogadas, mas e nem é difícil empatar. Só que a defesa tem que ser ativa. A defesa tem que ser ativa. A defesa passiva perde miseravelmente. Então aqui o jeito mais fácil de empatar, há outros, mas o jeito mais fácil de empatar é jogar a torre na terceira fila aqui, né? No caso na sexta fila, terceira fila do preto, a sexta fila, né? Que isso corta o rei branco. E para o rei branco poder passar para lá, ele vai ter que jogar o peão na cesta. Quando o peão entra na cesta, o rei não tem mais como se esconder na frente do peão, porque o rei preto está ativo aqui, ele não deixa o rei branco se esconder na frente do peão. Então aí só depois que o peão passa na cesta, o peão chega na cesta, a torre vem aqui para o fundão, né, e vai dar cheques aqui por trás. E o rei branco não tem onde se esconder, né, ele não tem onde se esconder e vai empatar por dar cheques. Claro, o rei poderia falar, não, mas o rei vai voltando assim, né? Aqui, aí quando chegar aqui, a torre não pode dar cheque. Mas claro que se o rei se afasta muito daquele peão lá, né? A torre simplesmente ataca o peão e não tem como defender, porque defende de torre, o rei avança e vai comer o peão e vai empatar, né? Então, esse é o tipo de final que empata. A torre e peão contra a torre, quando o rei pode bloquear o peão, né? E a defesa tem que ser ativa. A defesa passiva perde miseravelmente. Por exemplo, alguém pode ter ideia, não, mas aqui eu ponho minha torre aqui na oitava e o peão nunca vai promover. Mas é fácil, joga F6, mantém ali, aí joga a torre H7, faz esse movimento envolvente aqui, porque ameaça cheque e pegar a torre, né? E inclusive ameaça mate, né? E quando joga rei G8, F7 cheque, rei F8 e aí torre H8 e ganha, né? Então aqui nós estamos vendo as regras gerais, né? Claro, há exceções, mas primeiro a gente tem que aprender a regra geral. Quando eu era inexperiente, eu vi uma exceção, estava estudando um livro, via uma exceção, né? Eu falava, nossa, essa exceção aqui parece importante, eu tenho que decorar essa exceção aqui e tal. Mas aí chegava na partida, eu falava, peraí, mas essa posição aqui é a da regra geral ou é a da exceção? Aí, assim que eu fiquei um pouco mais experiente, eu entendi que primeiro a gente tem que aprender a regra geral e a gente tem que consolidar a regra geral na nossa mente, né? Uma vez que está consolidada a regra geral, então aí sim a gente vai aprender as exceções, né? Para não confundir depois. Então, a defesa passiva, já não vou mostrar para não confundir, mas vou citar. A defesa passiva nesse tipo de final aqui, ela até funciona se o peão, ao invés de ser de bispo ou peão central, é o peão de cavalo ou o peão de torre, né? Mas são as exceções. Na regra, só funciona a defesa ativa, como a gente viu aqui. Põe a torre na cesta, quando o peão vai para cá, vem para baixo e dá cheque pela bunda aqui, né? Cheque por trás, né? E quando o rei não está bloqueando o peão, o rei preto não está bloqueando o peão, aí geralmente perde. E quando o rei está cortado por duas colunas, né? Tá vendo? Está aqui o peão, né? A torre aqui corta o rei preto por duas colunas. Tem o peão, uma coluna, duas colunas e o rei preto está aqui cortado. Quando está cortado assim, perde. Não tem como o preto se defender aqui, né? Aí vai perder. E isso funciona tanto com o peão branco na sétima, como na sexta e na quinta, né? Claro, o rei tem que estar sempre por perto do peão, lógico, senão a torre come o peão, né? E também, em grande parte dos finais com o peão na quarta e na terceira, se o rei branco está por aqui, né? Também perde se o rei defensor está cortado por pelo menos duas colunas, né? A gente vai ver essa posição na partida e ver como é que o branco ganha, né? E se o rei está cortado só uma coluna?
Normalmente perde também, mas há algumas posições especiais que a gente tem que aprender, ou a gente tem que recordar, né, em que empatam. Essa aqui é uma das que empatam, com os cheques laterais. Isso aqui serve também para o peão na sétima, o peão na sexta. O raciocínio que a gente vai fazer aqui serve também com peão na sexta, peão na quinta, né? Os cheques laterais. Porque aqui se joga o branco, ganha facilmente, dá cheque aqui. E se o rei sai para cá, fica cortado duas, né? Fica cortado duas e perde. E se joga rei F6, joga rei F8 e não tem como evitar que promova a dama, né? E ganha. Então o preto tem que jogar os cheques laterais, é a única esperança do preto, né? A defesa passiva perde miseravelmente. Dá o cheque, o rei sai, aí cheque aqui, sai aqui, cheque de novo, rei D5, por exemplo, cheque, rei C6, rei A6, cheque, e se jogar rei B7, joga torre E6, e não tem como defender o peão, né? E aí empata. Então, nesse tipo de posição especificamente, é uma posição de empate. O rei está na casa ideal, né? Porque não deixa o rei branco se esconder dos cheques laterais, e a torre está aqui dando cheques, né? Mas se a gente mudar uma coisinha só nessa posição aqui, já o branco ganha. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente inverteu o lado, né? O rei estava do lado curto, né? Porque o peão está aqui, são 3 colunas aqui, 4 aqui. Então, esse é o chamado lado curto. O rei estava no lado curto e na casa certa do lado curto. E a torre estava na coluna A aqui. Agora inverteu. O rei ficou do lado largo e a torre do lado curto. Agora a torre não tem espaço aqui para poder ganhar com os cheques laterais. Cheque, vem aqui, cheque, rei aqui. E quando dá cheque, cheque aqui de novo, simplesmente joga rei G7 e aí a torre não tem como continuar dando os cheques. Tem que jogar tipo rei E6, mas rei F7 ganha fácil, né? Porque vai promover aqui, não tem jeito, né? Se jogasse torre H8 aqui, ao invés de torre H6, jogasse torre H8, dá na mesma. Joga o rei G7, e se a torre sai para cá, rei F7, e vai promover o peão, né? Então a gente inverteu o lado, não deu certo. Para empatar, o rei tem que estar do lado curto, né? E a torre do lado largo, né? E não é só isso, ainda tinha, mesmo que aqui, ó, o rei está do lado curto e na casa certa, mas a torre não está na coluna A, está na coluna B. Então ela está só a 2 colunas de distância do peão. E isso já faz com que a posição seja ganha para o branco, porque quando cheques laterais, que é a única esperança, né? Sai, cheque, rei D6, torre B8, por exemplo, que é o melhor aqui, rei C7, taca ali, torre A8. Parece que segurou tudo, mas aí tem torre A1. Torre A1. Se tomar a torre, eu faço dama, né? E o final de dama contra a torre, ele é ganho, né? Até dá um certo trabalhinho assim, mas ele é ganho, né? Aliás, é um outro final que é interessante treinar contra o computador. Põe rei e dama contra rei e torre, vê como o computador ganha da gente e depois a gente tenta ganhar do computador, né? E aqui com isso ganha, porque a torre não tem mais espaço aqui. A torre e o rei cortaram todos os espaços. E quando vem para cá, joga esse e não tem esse por causa de torre F1 cheque. E aí vai ganhar, né? Se ao invés de torre B8 jogasse torre B6, fica até mais fácil. Eu jogo aqui e já não tem mais o que fazer, a não ser torre E6 e joga rei D7 e ganha, né? Então a única diferença é que a torre não estava na coluna A, né? Ela estava aqui e aí ela fica muito perto do rei e perde esse tempo aí em que ela é atacada, né? Bom, então essa é a recapitulação, digamos assim, que vai ajudar a gente a entender as belezas aqui da partida, a partir daqui.
Então o Caio jogou torre D1 ao invés de torre E1, que mantinha a igualdade, né? E aqui o mestre Neb jogou um lance muito humano, que é o rei E6. Que é o rei E6. E que volta a transforma a posição de novo numa posição igual, né? E aqui qual que era o lance então? Não, né? Como é que vai ganhar aqui? Aqui realmente tem um lance muito difícil de fazer, sem tempo, impossível, né? Como eles estavam apurados no tempo, eu acho que é impossível encontrar esse lance. E essa manobra que a gente vai ver aqui, ela é muito linda, mas impossível sem tempo, e talvez mesmo com tempo, mesmo um jogador muito forte como o mestre Frari não conseguisse encontrar. O único lance que ganha aqui é torre A2, único assim, a única ideia. Torre A2 ou torre A3, mas com a mesma ideia, né? Aqui ameaça jogar a torre aqui em G2 e defender para sempre o peão aqui, né? E aí vai ganhar. Então o preto é forçado a tomar o peão. Ele tem que tomar o peão. E agora vem rei E6, que ameaça o quê? Ameaça cheque e cortar o rei duas casas. Aí, duas colunas. Se ficar cortado duas colunas, vai ganhar também, como a gente já viu, né? Então o preto pode tentar escapar disso, ele joga rei G7, né? Aí, aliás, vai lá para a casa ideal para se defender, né, como a gente já viu. Mas aí segue rei E7, exclama, de novo ameaçando jogar cheque aqui e cortar por duas colunas. Mas aqui o rei ficou longe do peão, então a torre se ativa jogando torre E1, ameaçando comer o peão. Está parecendo que vai empatar, mas aí vem torre G2, cheque. Bom, e cortou. Não tem nada melhor do que esse rei H7. Cortou duas colunas, mas o peão está na quarta e está aqui padecendo, né, do ataque. Aí rei F7, ameaça mate. Rei H6. Rei F6, ameaça mate de novo. E agora o rei voltou, né, para defender o peão. Torre F1, cheque. Rei E6. E agora o rei está cortado por duas colunas e o peão vai jogar em E5, forçosamente. Então é uma posição que a gente já sabe que está perdido, né? Manobra fantástica, né? Bom, e aqui joga rei H7, né? Rei H7, E5, rei E1, e a gente vai ver como é que ganha aqui nessa posição, né? Está cortado duas. Então, aí vai avançar um pouco mais o peão aqui, cheque, rei E7, torre A1, né? A torre está na casa ideal, aqui, né? Na coluna ideal para defender com cheques laterais. Só que como o rei está cortado duas colunas, o rei branco pode se esconder aqui na coluna F, né? E6, torre E1, porque os cheques laterais não adiantam nada. Cheque aqui, rei F6, né? Se esconde, depois E7 e assim vai. Torre E1, torre D7, cheque, rei E8, torre E1 de novo, torre E7, rei H6. Porque a ideia agora é a torre ficar aqui no fundão. Se eu saio para cá, eu dou cheque, né? E fico incomodando. Mas aí vem o lance, que é o mais elegante para ganhar. Tem outros jeitos também, mas o mais elegante é o torre G4. Exclama, se preparando para fazer a famosa Ponte de Lucena. E esse é um outro daqueles lances misteriosos de torres. Mas tem que ser na quarta? Tem que ser na quarta. Não pode ser na terceira? Não, tem que ser na quarta. E a gente vai entender por quê, né? Aí joga torre G4, torre E2, né, por exemplo. Aí rei F7, ameaça fazer dama, forçado. Rei E6, ameaça fazer dama de novo, né? Torre E2, cheque. Opa, deu um chute aqui. Cadê? Torre E2, cheque. Rei F6,
torre F2 cheque, rei E5, torre E2 cheque, torre E4. A ponte. Por isso tinha que ser na quarta. Né? Tá certinho aqui, e agora vai fazer dama e vai ganhar. Então essa torre, essa é a ponte de Lucena. Né? Mas o mestre Neb não viu essa manobra, essa realmente, sem tempo, impossível. Né? E ele jogou um lance bem humano, que é rei E6. E a posição volta a ficar empatada novamente. Mas não é fácil. Né? Aqui o único lance que empata seria torre G1. Não é fácil achar esse lance, né? Não é fácil achar esse lance. Mas agora, sabendo o que a gente viu na revisão, é fácil descartar, fácil assim, né? Entre aspas, é possível descartar o lance que o Caio jogou, que é o rei toma G6, que em princípio totalmente humano, né? Mas, pelo que a gente já viu, ele é perdedor, né? Por quê? O rei está do lado curto, ok, né? Que o peão vai avançar aqui. O rei está do lado curto, ok. O peão vai avançar, a única chance vão ser os cheques laterais, né? Mas, para os cheques laterais serem efetivos, a gente já viu, a torre preta teria que estar na coluna A. E ela não pode estar na coluna A, porque a branca já está na coluna A. Então o máximo que ela vai conseguir é vir aqui para B. Mas a gente já viu que perde, né? Porque a torre não tem espaço suficiente aqui. Ela teria que estar a pelo menos 3 colunas, né? Peão, 3 colunas e a torre. E ela vai estar só a 2 aqui. Então seria fácil descartar esse rei toma G6, né? Pelo que a gente já viu na revisão. Agora, não seria fácil não achar o torre G1, que é o único lance que mantém o empate aqui, né? E eu deixei as análises, os detalhes desse torre G1, né? Por que ele empata e tal, mas isso não é tão importante para a gente aqui, nesse momento aqui, em que a gente está fazendo está focando mais nos finais de torre e peão contra torre, né? Torre G1 empataria, mas jogou rei toma G6. E agora é um final que a gente sabe, já que está perdido, né? O mestre Frei jogou rei E7, cheque, né? Rei G7, a casa ideal para tentar se defender, né? E5, avançou, né? E o Caio jogou torre D5, né? Torre B1 seria a mais lógica, mas a gente sabe que não tinha também como empatar. Aí veio E6, agora sim torre B5, né? Torre A7, tem que jogar para evitar o cheque lateral ali. Torre B8, jogou aqui o Caio, né? E aqui o mestre Neb, mestre Frari, torre C7, né? Que por tudo que a gente viu, acaba dando a chance para o preto empatar, né? Justamente com torre A8, que foi o que o Caio jogou. Foi o que o Caio jogou, né? E aí, quando sai rei D6 cheque, rei F8, né? O rei agora ameaça bloquear o peão aqui. Rei D7, né? E nessa posição aqui, o Caio jogou torre E8, ou seja, passivou a torre. E aí com torre C4, perde, né? Porque agora a torre ficou passiva, a torre branca ficou ativa. E agora vai vir esse cheque aqui, né? E vai ficar perdido, porque não tem tempo para fazer nada, né? Por exemplo, volta a torre, E7 cheque, no caso aqui, né? E aí acaba, né? Se rei aqui, cheque e faz dama, né? Então, aqui quando joga rei D7, né? Aqui, que o Caio jogou torre E8, o que empata aqui, agora a gente já sabe, é rei G7, né? Rei G7, simplesmente.
E se o branco não jogar E7, vai continuar essas posições de empate que a gente já conhece. E se joga E7, aí joga rei F7. Essa é uma posição que a gente tem que memorizar bem, porque ela é de empate morto, né? Não é tão fácil ver assim que é de empate morto. Fala, pô, mas né, aqui será que o branco não tem uma manobra aqui, né? Porque parece que está tudo meio instável assim a minha defesa, né? Eu só não perdi porque o rei chegou exatamente aqui e a torre está parando a promoção, mas será que não tem como, né? Mas não tem. Não tem por quê? Porque a torre branca está extremamente passiva, né? A torre aqui não está naquelas atividades, né? Não está atacando nenhum peão, tal. Ela está vigiando a promoção, né? O rei preto sim está ativo, né? Ataca o peão, vigia a promoção. O rei branco está ativo também, ameaçando. Mas a torre branca está totalmente passiva, né? Completamente passiva. Então é por isso que essa posição é de empate morto. Não tem o que fazer aqui, né? Se tira a torre, vai levar cheque aqui, né? Por exemplo, vamos jogar um lance esperto aqui, um torre B7. Torre B7, passando a vez, né? Só que aí joga a torre E8 simplesmente agora, ameaça comer o peão. Quando tira o rei D6, ainda torre A8, única, mas suficiente, né? Suficiente isso aqui. Tenta seguir rei D7 e volta aqui. Torre E8. Rei D6, torre A8, né? E se tira a torre, né, por exemplo, torre C5, né, aí leva cheque aqui, rei D6, por exemplo, né, torre toma E7, porque agora não tem mais aquele negócio de ganhar a torre dando cheque aqui, porque joga rei E8, né? Além do que tem esse aqui engraçadinho também, que dá a torre lá, mas come a torre aqui, né? Então essa posição aqui tem que ser memorizada, porque ela é uma posição de empate morto, né? Parece que está tudo caindo aqui, está nas pontas dos dedos para o preto, mas na verdade o problema é a torre branca que está muito, muito passiva aqui. Bom, e Mestre Neb jogou torre C7 aqui e acabou levando para uma posição de empate, né? Mas como é que ganha essa posição aqui? Como é que ganha essa posição aqui, né? Então aí, essa posição é analisada tanto no livro do Dvoretsky quanto no outro livro, Teoria de Finais de Torres, do Smyslov, é uma posição de livro, né? E no livro do Smyslov, ele diz o seguinte, ó, abre aspas, o tratamento exato dessa posição é bastante difícil, é uma demonstração das finuras que se ocultam em um simples e reduzido final de torre. As peças pretas ocupam as melhores casas para a defesa. Para que as brancas possam ganhar, é indispensável que nesta posição joguem as pretas. Isso se pode conseguir da seguinte forma, e ele dá a forma de ganhar. Ou seja, nessa posição aqui, o branco tem que manobrar para que essa posição se repita, mas sendo vez das pretas, né? E isso é possível ser feito. Onde é que nós estamos aqui? Está aqui, torre A, torre B2, não, ainda não chegamos lá, tal, torre B2, E6, né? Isso. Torre B8 é única aqui, aí chegou na posição, só que é vez do branco. Aí o branco joga rei D6. O preto tem que jogar rei F6, que é a melhor variante, né? Mas aí rei D7, não há nada melhor do que voltar a rei G7 e agora joga rei E7 e passou a vez para o preto, né? No material tem algumas alternativas aqui que o preto pode tentar, mas não são tentativas assim que não levam a nada também, né? E agora aqui é Zug. É Zug, o preto tem que jogar, né? E acaba perdendo em todas as variantes. Por exemplo, torre B1 joga torre A8. Ocupa aqui a oitava. Por isso, aliás, que o único que podia prosseguir era a torre B8, quando o Caio jogou torre B8, né? E agora, quando dá cheque, joga rei D6, cheque, rei D7, cheque, rei C6, né? E aí, de novo,
a torre não tem mais espaço aí para trabalhar, né? E vai ganhar essa posição aqui, né? Bom, então era isso, né? Acho que foi uma boa oportunidade para a gente ver as maravilhas e revisar aí os finais de Torres. É isso aí.